Fala aí, galera, beleza? É... Então, esse vídeo é um pouco sobre problemas, né, de temperatura. Como vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um Ryzen 5600 GT, uma placa-mãe MSI 320M A Pro, tá? Aqui, vou mostrar também a placa-mãe. E o que é que acontece? Esse processador é bem esquentadinho, tá? Eu tenho um gabinete aqui com 3 fãs de entrada, 2 fãs exaustores em cima e um exaustor traseiro. Então, meu airflow ele é até bom, só que eu não tenho um cooler bom para esse processador. E ele é bem esquentadinho porque ele tem um overclock de fábrica de 200 MHz considerado do Ryzen 5600G. Tanto é que ele aparece aqui, ó, como Ryzen 5600G, mas na verdade a especificação aqui embaixo é 5600 GT. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, duas dicas na verdade, de como resolver esse problema de temperatura. Esse processador bate fácil em jogos, 86, 87 graus. E teste de estresse, se você estiver estressando ele em menos de 2 minutos ele chega a 95 graus tranquilo. Então, a primeira opção é energia, tá? Acho que vocês já devem saber. Tem como editar o plano de energia e colocar no modo Ryzen Balanced. Ele padrão, ele trava aqui o processador. Eu botei 99%, mas ele vem padrão 90%. E o que é isso? O processador dele, ele é 3.6 a base clock e ele tem um boost até 4.65. Então, ele vai dar 90% disso aí e vai 3.200 MHz. Então, se você colocar ali naquele modo Ryzen Balanced, ele vai travar em tese até 3.200 MHz, né? E a segunda opção é na BIOS. Deixa eu desligar aqui. Na BIOS, mudar as configurações. Só que tem um probleminha, por incrível que pareça, eu tenho uma placa-mãe MSI, é um chipset A320M, então ela não tem muitas configurações de undervolt no PBO e tal. Então, o que eu encontrei para reduzir a temperatura nesse processador aqui foi vindo aqui em opções de overclock, Advanced CPU Configuration, AMD CBS, né? Tudo aqui eu Precision Boost, escalar eu deixei em automático. E aqui em System Configuration eu coloquei para ele setar em 35 watts, né? Como ele tem uma margem ali, o algoritmo do processador, ele tem uma margem que ele não trabalha até 35 watts, ele passa um pouco, ele chega mais ou menos a 44. Se você colocar em 45 watts, ele vai ter uma diminuída de temperatura, mas ainda não é tão boa, porque em alguns cenários ele aqui no algoritmo da placa-mãe, ele permite chegar até 59 watts, então ele esquenta também. Nos testes que eu fiz, ele não esquenta tanto como se ele tivesse em 65 watts, mas ele esquenta bem. Então, o que eu entendi aqui para mim, nesse cenário, para mim melhor foi o de 35 watts, tá? Então você vem aqui, salva e tal, e sai da BIOS, tá? Eu vou sair porque eu já salvei, já tava tudo certo. E vou lá no Windows mostrar a vocês o ganho de temperatura que se tem, né? Que se tem fazendo esse método. Até porque essa placa-mãe ela não permite que eu sete a base clock, e altere o V-Core dela. Então ela não tem essa opção por ela ser uma placa-mãe de entrada, né? Então, melhor configuração é aquela. E eu vou mostrar aqui no CPU-Z para vocês, né? Para vocês entenderem aí.
Aqui no teste de bench, quando eu estressei, ele chega nesses valores aqui, ó. 4.400, 4.300 e tal. E a temperatura, ela fica ok. Vou abrir aqui a HW Info. Vou abrir a HW Info aqui. Vocês vão ver aqui, ó, que ele vai oscilando entre 4.1 GHz em full stress, tá? Em jogos ele chega até 4.4, quase o clock básico do 5600G, mas olha a temperatura. 63 graus. Aqui facilmente já está em 90 se eu testasse com o modo 65 watts. E o desempenho aqui eu só perdi 300 pontos no CPU-Z. Nos jogos foi irrelevante. Eu não tive queda de FPS. Eu tenho um cenário aqui de um 5600 GT com uma RX 6600. E nos jogos que eu tenho aqui, o Battlefield 2042, eu literalmente não perdi nenhum FPS. E eu tive uma queda de temperatura de mais ou menos aí 20 graus. Então, o que é suficiente, porque, como vocês sabem, essa RX ou essa MSI A320M, ela não tem bons VRMs, né, uma quantidade de fases ok, e ela pode esquentar bastante. Então, esse esquentar pode diminuir a vida útil. Então, essa é a dica para vocês. Façam aí, qualquer dúvida, me avisem. Valeu?